Se você é progressista, ou pelo menos de centro, um democrata, uma pessoa equilibrada e tem se sentido angustiado, ansioso por causa do avanço da extrema-direita e do neonazismo no mundo, você não está sozinho e nem está vendo coisa onde não tem. O cenário é ameaçador e a angústia se justifica porque muitas vezes nem quem está embarcando nesse movimento tem consciência disso. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, eu ficaria muito honrado se você se inscrevesse nesse canal, já deixasse aí um joinha ou um não gostei e comentasse, porque o seu comentário soma muito ao debate sempre. O que me inspirou a gravar esse vídeo foi um artigo do Jamil Chad, que é correspondente do UOL na Europa, mostrando como muitos escritores e pensadores franceses estão arrasados, perdidos, frustrados com a ascensão da extrema-direita por lá. Eles estão tendo eleições parlamentares e as pesquisas indicam vitória expressiva dos extremistas de direita. Eu vou deixar o link da matéria no post fixado. Mas eu vou ler para vocês uma frase do texto que me chamou muito a atenção. O escritor Hervé Letellier confirma a existência do sentimento, essa ansiedade da qual eu estou falando. Olha que frase forte. O que tínhamos até hoje era a extrema-direita imposta pelos nazistas na França. Agora é pela urna. É isso. Aqui eu não tenho como ignorar uma coisa que muita gente que flerta com a extrema-direita vem aqui me acusar de fazer. E é uma acusação que eles fazem para todo mundo que tenta denunciar os perigos desse movimento. Eu estou falando de frases do tipo: para a esquerda hoje em dia, todo mundo de direita é de extrema-direita. Isso quando não chamam a esquerda ou progressista de extrema esquerda, porque a máxima chame-os do que somos é uma verdade dos nossos tempos. E eu fico me sentindo um francês ansioso, até porque eu nunca me vi e me descrevi exatamente como alguém de esquerda. Eu sempre me vi no centro antes disso tudo começar. Sempre achei que Buda estava certo quando ele indicava o caminho do meio. Mas o fato é que a direita vem se radicalizando no Ocidente, sim. E qualquer pessoa que não seja retrógrada, ou racista, ou homofóbica, vai ficar à esquerda deles. Fazer o quê? Esse é o grande drama dos nossos tempos. E o que permite que isso aconteça é o fato de que a gente só pode entender os nossos tempos fazendo comparações e analogias com outros períodos da história. E é aí que o bicho pega, porque a história até se repete, sim, e eu digo isso sempre aqui, mas nunca exatamente da mesma maneira. O discurso do Trump em relação aos imigrantes, aliás, discurso e prática, a política anti-imigração ilegal dos republicanos tem feito coisas horríveis nos Estados Unidos. Já trancaram crianças em jaulas separadas dos pais, meteram gás lacrimogênio num grupo de homens, mulheres e crianças que tentavam entrar nos Estados Unidos fugindo da violência na América Central. Uma total desumanização dos latinos. Todos eles, né, os trumpistas pró-vida, contra qualquer tipo de aborto, mas jogam gás lacrimogênio e botam para correr como se fossem baratas, crianças de fralda pedindo asilo. Essa é a verdade. Então, é muito fácil para quem está do lado de fora, eu, por exemplo, olhar para aquilo e pensar: o país está assim por causa de imigrante ilegal, o inimigo que precisa ser expulso, América para os americanos, Deus, pátria, família, já ouvi esse discurso, já sei como isso termina. Mas se você externar esse pensamento dando nome aos bois, se você disser: gente, foi assim que começou a perseguição nazista aos judeus, vem logo alguém que se considera de direita, não extremista, e se ofende, porque ele acha a comparação com o Hitler aviltante, ofensiva, e vai dizer que não tem nada a ver. Esse é o ponto que eu estou tentando, e espero que eu vá conseguir externalizar. Realmente não tem nada a ver, são momentos e personagens distintos da história. As justificativas são diferentes, as razões são outras, o inimigo é outro. O problema é que, lá atrás, quando os alemães foram complacentes, mais que isso, quando os alemães apoiaram fervorosamente o nazismo, eles se julgavam repletos de razão. O que me traz a uma polêmica, entre muitas, do Jordan Peterson, que é o pensador queridinho da direita, da extrema-direita, que veio palestrar no Brasil a convite do Brasil Paralelo. Ele diz que todo mundo tem um Hitler reprimido dentro de si, o que explicaria por que o nazismo se espalhou por toda a Alemanha.
Houve muita reação a essa e a outras falas dele sobre o tema, porque entre a ascensão do Hitler ao poder e o Holocausto, que matou 6 milhões de judeus, houve uma progressão lógica, alimentado por uma máquina de propaganda muito forte e muito eficiente, que ia dando ao povo alemão a impressão de que a cada ato de violência, naquela escalada, algo melhorava e tudo fazia sentido. Então, quando alguém lá nos Estados Unidos ou aqui ouve uma fala do Trump e diz "isso parece nazismo", os apoiadores correm para dizer "absurdo, Hitler matou 6 milhões de pessoas, não tem como comparar". Mas a gente não está falando do Hitler que matou 6 milhões de judeus, do Hitler de 1945, que depois se matou no bunker com Berlim tomada e a guerra perdida. A gente está falando do Hitler em início de carreira, indo muito bem na economia, convencendo os alemães de que a vida deles está ruim por causa dos judeus. O Trump, só esse ano, já disse que os imigrantes envenenam o sangue dos Estados Unidos, o que é eugenia, papo de nazista, e sugeriu que o presidente do UFC, o Dana White, aquela liga de luta, criasse uma liga só para migrantes estrangeiros que vivem nos Estados Unidos para colocar para lutar contra os nativos. É o começo que leva ao fim catastrófico. Isso é discurso de ódio normalizado. Isso é racismo e xenofobia. E o cara deve se eleger de novo presidente dos Estados Unidos. Como bem disse o Museu de Auschwitz, o famigerado campo de concentração nazista, quando olhamos para Auschwitz, vemos o fim do processo. Então eu entendo os franceses estarem ansiosos, e eu estou ansioso também aqui no Brasil. Você deve ter acompanhado o cancelamento ontem ou anteontem, do produtor de conteúdo infantil Ronaldo Souza, o Gato Galáctico. Todo o campo da direita está defendendo ele, chamando a esquerda de paranoica, dizendo que os ataques são orquestrados porque ele virou cristão de direita e chamou o Felipe Neto de Lúcifer. Mas juntaram lá uma série de diferentes motivos para dizer que ele poderia ter se alinhado aos supremacistas brancos. Nenhuma das postagens do Ronaldo é explícita. Nem mesmo dá para afirmar que foram propositais, mas ele fez postagens essa semana bebendo leite, foi assistir o Jordan Peterson e tirou o retrato na porta, segurou o exame de gravidez da mulher, essa eu achei pesada, fazendo aquele ok assim, que também é símbolo de supremacista branco, e ainda escreveu "Salvador da raça", o filhinho dele que vai chegar. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas tá. Vai que a gente tá paranoico mesmo. Eu vou deixar link para matéria sobre o caso do Ronaldo para você ler também. Vai que é tudo uma grande coincidência. Se for, a gente não tem motivo para estar paranoico? A gente não teve um secretário de cultura do governo Bolsonaro imitando abertamente, tanto na estética quanto em trechos inteiros do discurso, o ministro da propaganda nazista, o Goebbels? Isso aconteceu, e aconteceu há poucos anos no Brasil. Então a gente pode até tá ansioso demais e vendo coisa onde não tem. Mas não é de graça. Eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike seu comentário, que é sempre muito importante. Tenha um ótimo fim de semana. Lute pela democracia.